Galera, eu tenho uma hipótese, que é a seguinte: quem não gosta de rotina é porque acha que a rotina tira a liberdade da pessoa, que dá a sensação que tá deixando a pessoa presa. Que é verdade, caso quem cria a tua rotina não é tu, é outra pessoa que manda tu fazer determinadas coisas em determinados horários com consistência, com frequência. Mas isso também seria verdade de tirar a liberdade se essa outra pessoa te mandasse fazer coisas em horários aleatórios também. Galera, liberdade é quando tu escolhe como tu vai usar o teu tempo. Isso é liberdade de verdade. Independentemente se é de forma aleatória ou de forma repetida, com consistência em determinadas atividades. A liberdade tá na escolha e não em como tu usa o teu tempo. E eu acredito esse ser um dos motivos pelos quais os nossos mentorados aparecem sorrindo nos depoimentos que eles dão quando eles falam que atingiram o controle do tempo deles. Sim, eu consegui ter mais controle do meu tempo. Mais controle do meu tempo, mais controle da minha hora. Consegui fazer realmente as coisas que eu gostaria de fazer. Controle do tempo, essas canetinhas aqui nunca estiveram tão presentes, ó. Hoje, no início era muito essa. Mas hoje em dia eu tava até prestando atenção no planner. E tô tendo muito mais as minhas canetinhas verdes, ó, praticamente. Que você vai dando prioridade, principalmente aquilo que você precisa e aquilo que importa, praticamente. Lá eu aprendi a me planejar muito melhor. Aprendi a analisar a minha mente, ver onde é que eu estava perdendo para mim mesma, lidar com procrastinação. Hoje eu me programo muito melhor e eu tenho segurança em mim mesma, porque eu sei que eu executo as coisas que eu me proponho a fazer. Então vamos entender o porquê, ao contrário do senso comum que diz que rotina te tira a liberdade, vamos entender o porquê, na verdade, rotina te dá mais liberdade. Galera, ter uma rotina é desenvolver consistência. Porque isso que é ter uma rotina, não é mesmo? É tu fazer o mesmo conjunto de atividades frequentemente, constantemente ou até mesmo diariamente. E tu sabe que ter consistência é importante, porque não adianta a gente fazer as atividades que estão vinculadas aos nossos objetivos de longo prazo só quando a gente está afim, ou só às vezes, ou de vez em quando. Não. É preciso fazer com consistência, fazer elas frequentemente para chegar lá. É só pensar nos grandes feitos que tu já atingiu, grandes conquistas que tu teve na tua vida. Não foi fazendo as vezes que tu chegou lá, foi colocando dedicação, foi colocando disciplina, foi fazendo com consistência as atividades necessárias até que tu alcançasse aquele objetivo de longo prazo que tu tinha. Por isso que ter uma rotina é tão importante, ela te auxilia a ter essa consistência, porque tu fica muito menos suscetível a ceder para procrastinação quando tu desenvolve uma rotina. Porque pensa comigo, como tu diria que é mais fácil desenvolver ética de trabalho, né? Ética de trabalho é tu fazer aquelas atividades vinculadas aos teus objetivos profissionais, tu estando afim ou não, com frequência, né? Tu ter ética com os teus compromissos de trabalho. Tendo uma rotina de trabalho que tu segue, ou tu fazendo as coisas quando dá na telha, quando dá vontade, sem ter uma rotina, sem ter uma frequência, né? É lógico a resposta, é quando tu tem uma rotina de execução. Quem defende muito esse ponto também é o Steven Pressfield, no livro dele, A Guerra da Arte. Olhando por outro lado, quando tu não tem ética de trabalho, fica muito mais fácil tu sucumbir à resistência interna que quer procrastinar ou não quer fazer determinada atividade naquele momento e quer passar para outro dia, que é uma coisa que o empreendedor e o empresário que não tem alguém de fora cobrando ele, não pode ter. Né? Essa é a grande, parênteses aqui, essa é uma grande habilidade que o empresário e o empreendedor precisa ter, ele conseguir ter essa ética de trabalho sem ter alguém cobrando ele por isso. E agora pensa comigo, tu sendo empresário ou uma pessoa que trabalha para alguma empresa, tá? O que acontece quando tu não tem uma rotina de trabalho que tu segue? E pessoal, quando eu falo rotina, eu não quero dizer que todo o teu dia tem que estar super delimitado o que tu vai fazer e tu tem que fazer aquela mesma coisa todos os dias pro resto da tua vida. Não, isso não é rotina. Tu pode ter balizadores, parâmetros que tu segue todos os dias que vão direcionar as ações do teu dia com mais facilidade, né? Isso também pode ser ter uma rotina. Que não é ter uma rotina, é tu ter o dia inteiro sempre livre, sem planejamento nenhum, sem saber o que tu vai fazer, sem consistência nenhuma, né? Então, também não cai nesse conceito errado que ter uma rotina é tu fazer todos os dias a mesma coisa durante o dia inteiro. Não é isso. Agora pensa comigo, o que é o mais provável de acontecer quando tu não tem uma rotina? Primeiro, é tu deixar as coisas para a última hora.
né? Porque o nosso cérebro é programado para isso. É fazer aquilo que é menos desconfortável, onde tem a menor dor, né? Então, quando a gente tem a opção de não fazer naquele momento e fazer depois, né? Se é desconfortável fazer determinada atividade de trabalho naquele momento, nosso cérebro quer, né? Para economizar energia, para fugir da dor, quer deixar pra gente fazer depois. E o que normalmente acontece com a maioria das pessoas? Acaba deixando para fazer depois. Até que tá em cima da hora de fazer aquele projeto. E daí a pessoa faz. Por quê? Porque daí a menor dor, o menos desconfortável, é fazer em cima da hora. Porque ela prefere fazer a atividade do que não entregar ela. Porque não entregar ela vai acarretar numa dor ainda maior. Então ela opta pela menor dor de fazer a atividade, por isso ela acaba fazendo. Mas ela acaba fazendo em cima da hora, gera um monte de estresse, é horrível, todo mundo já passou por isso e sabe quão ruim é, certo? Agora, tu pode não ter uma rotina e mesmo assim não deixar pra fazer de última hora. Outra coisa que pode acontecer quando tu não tem uma rotina, quando tu não te treina a ter consistência, fazer atividades frequentemente, mesmo quando tu não tá a fim de fazer elas, é tu fazer elas meio que sem vontade, com metade da tua capacidade. E quando tu faz uma atividade na metade da tua capacidade, tu precisa do dobro do tempo para concluir, ou seja, precisa de muito mais tempo que tu precisaria. A soma desses dois faz com que várias atividades acabem ficando para a última hora. E uma terceira coisa que pode acontecer quando tu não tem uma rotina, como por exemplo, uma rotina de horário que tu vai dormir, de horário que tu acorda, de atividades que tu faz no teu dia, tanto na tua vida profissional quanto na tua vida pessoal, a probabilidade, a tendência é que teu planejamento, caso tu faça, porque, para ser bem sincero, foram poucas as pessoas na minha vida que eu conheci que não tinham uma rotina, que planejavam o seu dia ou a sua semana. Mas então a tendência é que quando tu não tem uma rotina, que teu planejamento, caso tu faça, né, que a probabilidade é que tu não faça, seja bagunçado, ou seja, que ele não seja eficiente, fazendo com que tu precise de mais tempo para fazer atividades do que tu precisaria caso o teu planejamento fosse mais eficiente. A soma dessas três coisas, ou até cada uma delas individualmente, acarreta com que atividades que tu tenha para fazer acabem ficando para a última hora. Que a pressão das coisas que tu precisa fazer se torne maior do que a tua liberdade de escolher quando tu vai fazer elas. Ou seja, por falta de uma rotina, por falta de uma ética de trabalho, tu acaba perdendo a liberdade de escolher quando tu vai fazer cada atividade. Porque por essa bagunça, por essa falta de eficiência, pela falta de consistência, tu acaba se tornando refém da tua demanda. As tuas demandas se tornaram maiores do que a tua liberdade de escolha. E daí tu vai estar sempre correndo atrás da cenoura e nunca alcançando ela. E para deixar bem claro aqui, galera, eu tô dizendo que sem rotina tu não tem ética de trabalho? Não. Eu tô dizendo que sem rotina, com certeza os teus planejamentos, as tuas atividades que tu tem para fazer pro teu trabalho vão ficar sempre para a última hora, vão atrasar? Não. Eu tô dizendo aqui que sem rotina tu vai ser ineficiente nas tuas execuções das atividades que estão vinculadas aos teus objetivos de longo prazo? Não. Não é uma regra que a falta da rotina vai causar essas coisas. Mas o que eu tô falando é que, pela minha experiência, com mais de 270 pessoas que já passaram pelo nosso processo da mentoria, eu te digo assim, ó, sem uma rotina, a probabilidade dessas coisas acontecerem é muito alta, porque a rotina te traz consistência, a rotina te ajuda a desenvolver ética de trabalho, de tu fazer o que precisa ser feito, mesmo tu não estando afim, com qualidade. E não sou só eu falando isso, galera. Se tu quiser, leia o livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, ou o outro livro dele, Turning Pro, que é Tornando-se Profissional, eu não sei se tem a versão em português, que ele também defende isso com base em outras pessoas e não só ele. Várias indicações que mostram que tu tendo rotina, tu sentando lá a bunda na cadeira todos os dias para fazer aquela sequência de atividades, mesmo quando tu não tá afim, tu acaba por consequência desenvolvendo liberdade, probabilisticamente falando, não é um absoluto. E a falta de rotina, essa falta de consistência acaba te tirando a liberdade. E antes da mensagem final desse vídeo, eu quero te mostrar o depoimento de uma pessoa que desenvolveu uma rotina eficiente. E a clareza com que a mentoria me propôs, me ensinou a ter com os meus objetivos e tarefas, foi muito legal, foi muito grande. Porque um grande exemplo é que eu consigo definir a dificuldade que meu planejamento semanal vai ter. Por exemplo, nessa semana eu vou estar com muita pressão no trabalho.
vai ter muita coisa para fazer, eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem, então eu vou lá e eu consigo abaixar essa dificuldade para um nível que eu sei que eu vou conseguir suportar. Não é o mínimo, mas também não é o máximo, porque eu sei que eu posso produzir mais. Só que na semana seguinte eu vou lá e começo com gás, começo animado, começo feliz, e aí, opa, essa daí eu sei que eu posso colocar um grau mais elevado, porque eu sei que eu vou dar conta. E aí você vai trabalhando ali, aprendendo com você mesmo, vai fazendo um ajuste fino, sempre se desafiando também, né? E isso é muito legal, porque você consegue entender o que você precisa fazer. Então, se tu é um profissional que entende que liberdade é tu escolher como tu vai usar o teu tempo e uma rotina pode te ajudar com isso, e além disso, tu quer desenvolver a habilidade de gerir bem o teu tempo com foco e com eficiência, eu te convido a marcar uma sessão totalmente gratuita de consultoria da mentoria Tita Conosco. Para isso, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário do vídeo para a gente ver se e como a gente pode te ajudar. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, que assim o YouTube entende que ele é um vídeo legal, vai mostrar ele para mais pessoas, e te inscreve no canal para ver mais vídeos nossos toda semana. Por hoje era só e nos vemos semana que vem.